No romance, a amada Santa Liz-Agnes é a notória vilã. Feroz, desesperada, mas ainda assim linda, ela é a personagem favorita da leitora. Um dia, por pura coincidência, ou talvez destino, a leitora abre os olhos e percebe que de alguma forma ela entrou nas páginas do romance, e não como uma personagem qualquer. Ela é Rachel Agnes, a irmã de sua personagem favorita Ben, a meia-irmã mais velha. Mas, ainda assim já é o suficiente. Agora, como Rachel, a leitora fica em êxtase por poder cuidar de sua personagem favorita. Afinal, Liz-Agnes é sua meia-irmã ilegítima. No romance, Rachel morre jovem, o que leva Liz a ser trazida para a casa da família Agnes, apesar de sua origem ilegítima. Ela sofre maus tratos de todos ao seu redor, o que acaba a transformando na vilã amargurada da história. Diferente da protagonista do romance, Liz não nasceu em berço de ouro, então teve que lutar com unhas e dentes, e é por isso que a leitora a adora. Ela se lembra de como a vida de Liz terminou no romance, foi um fim pacífico, porém triste. Ela ficou sozinha até o fim, sem nunca saber o que era amar, e ser amada de volta. Mas agora que ela está aqui, as coisas serão diferentes para Liz. Ela, Rachel Agnes, vai garantir que Liz tenha uma vida feliz. Uma batida repentina na porta interrompe os pensamentos de Rachel. É Abigail, a governanta-chefe, trazendo uma garrafa de vinho. No romance, Abigail assumiu o controle da propriedade dos Agnes assim que o duque e a duquesa faleceram. Sedenta por poder, ela usou o luto de Rachel a seu favor, fazendo uma lavagem cerebral e a incapacitando a ponto de ela mal conseguir funcionar. Agora, Rachel ferve de raiva, recusa o álcool e manda Abigail embora. Por culpa de Abigail, ela era alcoólatra desde a morte de seus pais. Se ela quer dar uma vida melhor para Liz, primeiro precisa arrumar a própria vida. Para clarear a mente, ela mergulha na banheira, mas Abigail manda outra empregada entrar. É Anne, com a ordem de lhe entregar o vinho. Já de saco cheio, Rachel pega a garrafa das mãos dela, apenas para que Anne possa informar a Abigail que ela aceitou. Mais tarde, naquele dia, Rachel é alertada por uma confusão quando Marcus entra de rompante na mansão, insistindo em falar com ela. Se ela se lembra bem, Marcus é o futuro braço direito de Liz. Ele também é a única pessoa que sabe onde Liz está, e é a mesma pessoa que a leva para a casa dos Agnes após a morte de Rachel. Com ele simplesmente marchando para dentro da mansão, Rachel mal consegue acreditar na própria sorte. Ele acabou de poupá-la do trabalho de ter que procurá-lo mais tarde. Ela o recebe para um chá, e o primeiro comentário dele é notar a sobriedade dela, ou a humilhação de Rachel. Diante dela, Marcus relata a situação atual do território. Está passando por dificuldades e abandonado. Os cavaleiros não recebem pagamento, e o povo está se mudando. E bestas selvagens estão à solta. Isso vem como um choque para Rachel, mas Marcus a lembra que parte da culpa é dela, pois foi ela quem nomeou Abigail para administrar a propriedade e o território. Ao ouvir isso, ela massageia a ponte do nariz, decepcionada, mas não adianta remoer o passado. Imediatamente, ela ordena a demissão de todos os funcionários ligados a Abigail, uma atitude que deixa Marcus boquiaberto. Em meio ao choque dele, Rachel mostra a garrafa de vinho que Abigail vinha lhe dando. Ela quer que Marcus a investigue e, embora ele ainda não saiba o que há nela, ele já ferve de raiva. Ele mal pode acreditar na audácia daquela governanta-chefe. Enquanto Marcus desabafa suas frustrações, Rachel apenas toma seu chá. Imersa em pensamentos, ela sabe que Marcus não é leal a ela. O coração dele pertence ao território Agnes, e sua lealdade ao falecido pai dela, mesmo sabendo que um dia ele trabalhará para Liz, ela imagina que pode confiar nele para outras coisas. O líder dos Cavaleiros de Agnus, Tael Weber, é confrontado por seu vice, Rupert Archer. Faz meses que eles não são pagos, e Tael não fez nada além de beber. Insultado, Tael recorre à violência, mas o que ele não espera é que todos fiquem do lado de Rupert. Um por um eles começam a ir embora, deixando Tael cada vez mais furioso. Nesse momento, uma voz corta o caos. Rachel chegou. Tael Weber é primo de Abigail e, embora seja o líder dos cavaleiros, ele só conseguiu o cargo por nepotismo. Rupert Archer, por outro lado,
é um cavaleiro de grande coragem. Mais tarde na história, ele dedica sua vida a proteger a protagonista do perigo e da vilã Liz. Sabendo que Rupert se tornará um obstáculo para Liz, Rachel está determinada a impedi-lo de deixar a casa Agnes. Olhando para Theo e Rupert, fica claro que os dois já estão se odiando. Então por que não atiçar as chamas e matar 2 coelhos com uma cajadada só? Rachel sugere um duelo entre eles para resolver a questão, uma ideia que Rupert não recusa. Theo, no entanto, começa a suar frio, claramente nervoso. Sem perder tempo, Rupert se prepara, mas se recusa a usar sua espada contra Theo, pois não o considera digno de sua lâmina. Isso enfurece Theo, que ataca sem avisar, mas, por mais rápido que seja o ataque, Rupert é igualmente rápido no contra-ataque e incapacita Theo com facilidade. Após a vitória, Rupert se vira para Rachel. Seu olhar é desconfiado, mas, para sua surpresa, ela o nomeia o novo líder dos Cavaleiros de Agnus. O dia que todos esperavam finalmente chegou. Rachel Agnes finalmente caiu em si. Com um sorriso orgulhoso, Rupert aceita a honra humildemente, jurando lealdade a Rachel e à casa Agnes. Enquanto isso, na mansão, a mente de Abigail está um caos. Confusa com o comportamento de Rachel, ela lembra que levou meses para deixá-la indefesa, usando remédios e álcool. O vício deveria ser uma doença, quase um feitiço. Então por que Rachel está de repente se libertando? Nesse momento, uma serva entra apressada, informando que Rachel se encontrou com Marcus. Imediatamente, Abigail se vira para Anne, exigindo saber se Rachel bebeu vinho mais cedo naquela manhã. Como ela não consegue dar uma resposta clara, ela instantaneamente atrai a fúria de Abigail, sofrendo com sua violência. Do lado de fora, Rachel e Rupert se aproximam da mansão, determinados a acabar de vez com a tirania de Abigail. A porta do escritório se abre com um estrondo quando Rachel entra. Primeiro, ela vai acudir Anne, que está chorando, mas uma caixa de joias na mesa chama sua atenção, e ela começa a confrontar Abigail. Imediatamente, a governanta afirma que escolheu aquelas joias a dedo para presenteá-la a Biro. Ao ver Rachel sorrir, Abigail pensa que se safou mais uma vez. Mas, para seu espanto, as palavras seguintes de Rachel a deixam de queixo caído. Ela acaba de ser demitida. Rupert a segura no mesmo instante, e ela tem um ataque, gritando sobre injustiça enquanto é arrastada para fora. Sozinhas, Rachel nomeia Anne como sua criada pessoal. Nas semanas seguintes, Rachel começa a colocar a casa Agnes em ordem. Sua primeira providência é contratar um mordomo e promover a criada sênior. Com a ajuda deles, Rachel deixa a administração da propriedade em suas mãos. Enquanto ela foca no trabalho administrativo, ser uma duquesa não é brincadeira. E ter a responsabilidade de restaurar um território negligenciado torna tudo ainda mais difícil. Só de olhar para a montanha de papelada, Rachel chora, desejando apenas que Marcus voltasse logo para ajudá-la. Nesse momento, Anne a informa da chegada de Rupert. Então, ela corre para encontrá-lo lá fora. Rupert exibe as riquezas que trouxe de volta, uma pequena parte de tudo que Abigail desviou nos últimos 6 meses. Quando Rachel pensava que nada podia piorar, Rupert lhe entrega vários pergaminhos. São as escrituras de propriedades que Theo Weber comprou com seu salário anormalmente alto. A vida está difícil para a casa Agnes, mas com certeza dias melhores virão. Certo, nesse momento, Marcus com uma expressão sombria finalmente retorna, insistindo para que Rachel faça um exame médico imediatamente. Em outro lugar, uma batalha sangrenta termina, e no centro de tudo está Theo von Letteville, o arquiduque do território Letteville. Com sua personalidade fria e sombria, ele expressa desdém pela maioria dos assuntos da alta sociedade, incluindo as notícias sobre a tentativa da casa Agnes de se reerguer. De volta à mansão, Lumen Tudris, o médico da casa Agnes, garante a Rachel que ela está bem por enquanto. Ele revela que o vinho que Abigail vinha servindo a ela estava misturado com vidro de pirial, um veneno tão potente que pode causar a perda permanente da fala. O motivo de Rachel não ter apresentado nenhum sintoma continua sendo um mistério até para ele. Lumen considera as possibilidades. O vidro de pirial é uma toxina controlada pelo Império. Abigail não deveria ter conseguido obtê-lo apenas com dinheiro.
Será que alguém de dentro do palácio está envolvido? Ele acrescenta que existem apenas duas razões: para Rachel ter sobrevivido ao veneno, ou ela é uma santa abençoada por Deus, ou uma maga que despertou um poder imenso. Rachel se lembra que Liz tinha habilidades de água na novel. Mas, diferente de Liz, ela não tem poder ou magia alguma. Perdida em pensamentos, ela não percebe que Lumen a observa silenciosamente. Sua mudança repentina de comportamento o faz se perguntar se o veneno danificou seu espírito, levando a sua súbita mudança de personalidade. Quando os dois saem de seus devaneios, Lumen aconselha que monitorem a condição dela por enquanto. Com tão pouca informação sobre o veneno, não há muito que ele possa fazer. Mesmo assim, Rachel o agradece sinceramente. Logo depois que Lumen sai, Anne chega com cartas, e uma delas tem o selo da família imperial. Em outro lugar, numa prisão subterrânea, Rupert escolta Abigail para fora. Ela assume, feliz, que Rachel limpou seu nome, sem saber que está sendo transferida para um lugar muito pior, um lugar que até os ratos evitam. Naquela tarde, Marcus lê a carta imperial. Ele treme com a menção do arquiduque. Os Letvilles são renomados magos do fogo, mas sua sede de sangue levou cada um deles à morte em batalha. A carta em si é um convite para celebrar a vitória do arquiduque. Rachel quer recusar, mas Marcus a proíbe. Um evento imperial é a chance perfeita para anunciar o retorno da casa Agnes. Exaustos, um silêncio pesado toma conta do escritório, até que Rachel de repente confronta Marcus sobre Liz. Marcus fica perplexo com a pergunta. Elas podem ser meias-irmãs, mas o paradeiro de Liz não é algo que ele possa compartilhar tão livremente. Ainda assim, o desejo de Rachel de proteger e cuidar de sua irmã toca seu coração. Ele oferece um acordo: quando a casa Agnes se tornar mais estável, só então ele a apresentará a Liz. O que ele não espera, no entanto, é que Rachel mergulhe no trabalho pelas semanas seguintes. Normalmente, a maioria dos nobres não davam a mínima para seus irmãos ilegítimos, na verdade. Alguns até os matavam. Mas, Rachel, ele se pergunta se ela é diferente. Do nada, Rachel pede a ele atualizações sobre o documento de isenção de impostos, já que o território estava caindo em negligência e ruína. Ela acredita que o mínimo que pode fazer é suspender os impostos até o próximo trimestre. Felizmente, Marcus está cuidando disso com a máxima urgência. Ele informa que organizou para que os anúncios fossem postados e, como a maioria dos moradores é analfabeta, ele também providenciou para que a notícia fosse espalhada no boca a boca. A alfabetização é um privilégio reservado apenas para os ricos, sem tempo e dinheiro. A maioria dos plebeus não sabe nem ler nem escrever, uma realidade que incomoda muito Rachel. Em seus pensamentos, ela considera criar uma academia. Afinal, Liz precisa crescer em uma sociedade próspera e florescente. Certo, eu adoro como o norte moral dela é o bem-estar da Liz. Acho que é o amor de irmã. Logo ela termina seu trabalho do dia e, após revisá-lo, Marcus elogia a qualidade impressionante. Satisfeita, Rachel decide comemorar. E a ideia dela de comemoração é inspecionar o território pessoalmente. Marcus quase engasga com a ideia, mas admite que pode fazer bem a ela ver como seu povo vive. O que ela percebe rapidamente em sua excursão, no entanto, é que a vida no território Agnus está longe de ser decente. Pior ainda, há homens se passando por coletores de impostos em pleno período de isenção fiscal. Frustrada, Rachel marcha em direção à confusão. Os falsos coletores de impostos estão assediando uma vendedora de flores que ela ajudou mais cedo. E Rachel não está com humor para deixá-los escapar tão facilmente. Enquanto os homens estão distraídos, a mulher pede para o irmão fugir. E então, ela se joga contra eles, gritando para que ninguém se envolva demais, pois eles podem recorrer à violência. Seu ato heróico comove Rachel e, sob suas ordens, Rupert imobiliza os homens num instante. Mas o que a deixa ainda mais irritada é que os homens têm a audácia de usar o nome dela para ameaçar Rupert. Interrompendo a confusão, Anne anuncia a identidade de Rachel para a multidão, revelando-a como a duquesa Agnes. Esclarecendo as coisas, Rachel nega qualquer ligação com os falsos coletores, rotulando-os finalmente como fraudes. Sinceramente, se dependesse do Rupert, eu sei que ele executaria os fraudadores por seus crimes na frente de todo mundo.
Rachel anuncia pessoalmente a isenção de impostos, deixando todos maravilhados. Ela então se vira para a vendedora de flores, perguntando seu nome. A mulher se apresenta como Bella, e ali mesmo, Rachel toma uma decisão. Ela irá nomeá-la como a criada pessoal de Liz quando voltarem para a mansão. Rachel conversa com Marcus. Ela viu com os próprios olhos que o território ainda está em ruínas, então a perturba muito não ter Liz com ela. Leva um tempo para convencê-lo, mas finalmente ele cede. Cumprindo sua palavra, Marcus leva Rachel para encontrar Liz dias depois. Dentro da carruagem, Rachel irradia de empolgação, mas o mesmo não se pode dizer de Marcus, que está imerso em pensamentos, refletindo sobre a atitude e as ações de Rachel nas últimas semanas. Ele tem certeza de uma coisa: ele vai jurar lealdade a ela de agora em diante. Estou tão feliz pela Rachel. Ela ganhou mais um aliado ao seu lado. Ao chegar ao lugar onde Liz está, Rachel fica nervosa, mas isso rapidamente se transforma em preocupação e raiva, quando Liz é jogada no chão na frente dela. A jovem Liz abre lentamente os olhos para uma mulher, a aninhando com cuidado. Antes que ela possa processar qualquer coisa, seu coração dispara mais uma vez, quando a voz alta de sua cuidadora ecoa bem atrás dela ao ver as pessoas ao redor. A mulher exige saber quem eles são, mas é rapidamente silenciada. Rachel afirma ser a irmã de Liz. 8 anos atrás, Liz foi abandonada na porta de uma mulher de cabelos castanhos. Com ela, havia um saco de moedas e uma carta, pedindo que cuidassem dela, e em troca, ela receberia um salário mensal, uma compensação que a mulher aceitou de bom grado. Por um tempo, ela suspeitava que Liz era uma filha ilegítima de uma família rica, mas, ao ver Rachel diante de si, ela percebe que Liz pode vir da alta nobreza. Seus olhos brilham de cobiça. Se ela jogar as cartas certas, pode ser recompensada com uma bela quantia. Infelizmente para ela, todas as suas esperanças de se aproveitar da riqueza de Liz desaparecem rapidamente quando Rachel expressa seu desprezo por ela. Marcus admite que vinha enviando dinheiro do próprio bolso para sustentar Liz, mas, por causa de dificuldades, ele não conseguiu enviar nada nos últimos 2 meses. O que provavelmente é o motivo pelo qual a mulher estava agindo daquele jeito. Isso só aumenta a raiva de Rachel. Foram só 2 meses e ela já está tratando a Liz como lixo. Não, ela percebe que a mulher talvez estivesse maltratando Liz por muito mais tempo. De saco cheio, Rachel deixa Rupert para cuidar da mulher. Afinal, o objetivo dela ao vir aqui era ver Liz, então é em Liz que ela vai focar sua atenção. Liz se pergunta se elas são mesmo irmãs. E Rachel a assegura que sim. Do cabelo aos olhos, a semelhança é inconfundível. Sorrindo calorosamente, ela estende a mão para Liz, prometendo que vai cuidar dela de agora em diante. Ela demora um pouco para aceitar, não porque não confie em Rachel, mas porque tudo parece bom demais para ser verdade. Enquanto elas saem, Rupert cumpre as ordens dela, dando um fim na mulher que ousou maltratar Liz. Nos dias seguintes, Rachel se dedica de corpo e alma a cuidar de Liz, seja jantando com ela, vestindo-a ou dando a ela as coisas mais luxuosas. Rachel faz tudo isso de todo o coração. Quando Liz está confortável o suficiente, Rachel então a apresenta a todos. A primeira da fila é Bella, que cumprimenta alegremente sua senhora. Em seguida vêm todos os outros, e que maneira melhor de fazer isso do que com uma festa de boas-vindas. Há presentes do chão ao teto e todos recebem Liz calorosamente. Emocionada, Liz só consegue chorar em resposta. Em meio a ranho e lágrimas, ela pergunta com a voz rouca por que Rachel demorou tanto para encontrá-la. Uma pergunta que parte o coração de Rachel por Liz. Mantendo o olhar baixo, ela pensa na resposta, admitindo que esteve doente por muito tempo. Uma mentira inocente, claro, mas uma alma jovem como a de Liz não precisa saber das coisas pelas quais ela passou sob a vigilância de Abigail. Mais tarde, Rachel mostra a Liz o seu quarto, uma visão que a deixa maravilhada. Na segurança de seu próprio quarto, ela então abre seu coração para Rachel. Ela admite o quão grata está a Rachel por permitir que ela veja as maravilhas da vida. Tão jovem, seja um bolo delicioso ou um quarto luxuoso. Liz sente seu coração transbordar de felicidade.
Rachel suaviza o olhar com a confissão de Liz, mas as próximas palavras que saem da boca dela partem seu coração novamente. Inocentemente, ela se pergunta por que Rachel é tão legal com ela. Ela nem sabe que tipo de pessoa Liz é. No entanto, mal sabe ela, Rachel sabe de tudo. Afinal, ela era Yeon Baek no século XXI. Uma mulher tão atormentada por sua própria realidade que recorreu a um romance para escapar. Foi a Liz, com toda a sua personalidade cruel e vilanesca, que a salvou da dor do mundo real. Então, agora que ela é Rachel Agnes, espera retribuir o favor. Já faz uma semana que Liz se mudou para a mansão Agnes, e embora Rachel adorasse passar todo o tempo com ela, seus deveres não permitem. O dia da festa em comemoração ao arquiduque está próximo. E, infelizmente, Marcos enfatizou quão importante é a presença dela. Ao chegar na capital, a entrada de Rachel deixa os nobres da festa boquiabertos. Com certeza eles esperavam que ela chegasse parecendo uma duquesa em frangalhos. Nesse momento, uma mulher pequena e loira cumprimenta Rachel. É Caroline Harrisman. A casa Harrisman é uma das que tem o apoio do Palácio Imperial. Tudo começou quando o Marquês de Harrisman foi elevado ao status de duque como recompensa por depor o príncipe herdeiro, em favor do atual imperador. Só de pensar em toda a política por trás disso, Rachel não vê motivo para fazer amizade com Caroline, mas, ao mesmo tempo, ela não vê razão para transformar uma casa tão poderosa em inimiga. Sem querer criar problemas, ela cumprimenta Caroline, que imediatamente começa a chorar sobre sua vida amorosa inexistente. Amor não correspondido. É por isso que Caroline é mais conhecida na alta sociedade. Ela sempre se faz de vítima, reclamando sem parar por não receber a mesma quantidade de amor que dá. Homens e mulheres sentem pena dela, mas Rachel sabe da verdade. Pessoas como Caroline a deixam enjoada. De repente, a chegada do imperador Geórgio von Caster é anunciada, deixando a multidão em polvorosa. Ele entra todo elegante, mas uma aura sinistra emana da pessoa que o segue. O arquiduque de Leadville. Ele pode parecer assustador, mas é inegavelmente lindo de morrer. Inesperadamente, o Marquês e a Marquesa de Cavendish se aproximam de Rachel e os três têm uma troca de palavras bem hostil. Logo depois, Rachel se vira para cumprimentar o imperador, mas, para seu horror, alguém a empurra por trás. As palavras de Marcos ecoam em sua mente enquanto ela cai. Nunca toque no arquiduque, a menos que queira perder um membro. E, por uma cruel ironia do destino, Rachel acaba caindo bem em cima do arquiduque. Rachel congela ao cair contra o braço do duque, pois os rumores dizem que qualquer um que o toca se machuca ou morre. Mas os nobres que a empurraram são os que acabam feridos e punidos. O duque apenas lhe lança um olhar estranho antes de deixar o salão. Na manhã seguinte, na propriedade dos Agnes, Liz acorda de um pesadelo que parece real demais. Ela se pergunta se aquilo mostra o futuro, mas tenta afastar o pensamento. Ela ainda se sente grata por viver em um lugar quente e seguro, algo que nunca teve antes. Quando ela olha para fora de seu quarto, vê criadas gritando e brigando. Uma delas está importunando Bella, dizendo que Liz é uma filha ilegítima com quem a duquesa não se importa. Bella parece culpada quando vê Liz, mas Liz a abraça e agradece por ficar ao seu lado. Bella ajuda Liz a arrumar a cama antes do café da manhã, tentando agir normalmente. Liz fica em silêncio, mas seu olhar se torna frio. Claramente, ela não perdoa tão facilmente quanto parece. Ela parece um anjo disfarçado. Enquanto isso, na capital, Rachel continua pensando sobre o que aconteceu na festa na noite anterior. Ela se lembra de como o duque pegou o marquês e sua esposa, planejando algo contra ele. Ela não consegue entender como ele saiu impune depois de machucá-los na frente do imperador. Sua criada acha que ela está apenas cansada de pensar demais. Ela sugere que elas saiam para fazer compras para relaxar e talvez comprar algo para Liz. Rachel concorda, esperando que isso a ajude a parar de pensar. Mas, enquanto elas fazem compras, Caroline aparece de repente e as interrompe. Rachel já se sente estressada só de ouvir a voz dela. Mesmo assim, ela se mantém calma enquanto Caroline sorri e a convida para uma festa em uma de suas casas na capital. Isso cheira a problema. Na festa,
Rachel se torna a convidada estranha aos olhos de todos. Ela vê álcool na mesa, mesmo com o dia ainda claro, e sabe que Caroline fez isso de propósito. Rachel se sente ansiosa, mas esconde isso enquanto os convidados fofocam sobre o que aconteceu com o Duque. Eles continuam espalhando histórias, mesmo sem saber de nada. Rachel diz a eles que está bem, e que seu corpo não foi ferido, mas Caroline de repente pergunta se ela conhece o Duque, afirmando que o ama há muito tempo. Rachel diz que encontrou o Duque algumas vezes, mas insiste que isso não significa nada. Rachel, no entanto, continua se perguntando por que o Duque não a machucou quando ela o tocou, mesmo que por acidente. Os nobres consolam Caroline, pensando que ela está com ciúmes da atenção do Duque, dada a Rachel. Ela até parece satisfeita com a atenção deles. Uau, conseguindo compaixão por nada. Rachel não quer se envolver com a filha orgulhosa do Duque Harrisman. No entanto, ela ainda confronta todos por serem rudes, incluindo Caroline. Então, ela sai da festa sem olhar para trás. No ducado de Rexeville, o Duque entra em um escritório seminu com apenas uma toalha em volta do pescoço. O mordomo e o conde Arthur Gorgon o encaram, claramente apreciando a vista, enquanto Dante parece irritado. Dante repreende o Duque por ser descuidado, especialmente com os rumores se espalhando de que ele é sanguinário e cruel. Arthur ri dos rumores, o que faz Dante acertá-lo com um livro. O Duque os ignora e ordena que Dante investigue Rachel Agnes. Ele se lembra que, quando passou por ela, a maldição dentro dele reagiu. Essa maldição é o segredo sombrio, escondido no ducado de Rexeville. Ela o aprisiona e o enche de uma fome dolorosa por sangue. Agora ele sente uma estranha esperança porque acha que encontrou algo que procurou por tanto tempo. Parece que ela é a pessoa certa para você, Duque. Ele se lembra de seu pai lhe contando sobre a maldição quando era jovem. Seu pai o avisou que a maldição traria sofrimento, morte e chamas se ele tentasse fugir dela. Depois de conhecer Rachel, o Duque agora espera que ela seja a chave que pode destravar suas correntes. Finalmente, Rachel retorna à propriedade e Elise relata tudo o que aconteceu enquanto ela esteve fora, desde os suprimentos sendo organizados até as regras rígidas para os novos funcionários. Ela também explica que alguns empregados foram transferidos para a mansão. As reformas começarão em breve e Liz está sofrendo bullying de outras servas. Rachel dispensa a criada e diz que Liz enfrentará coisas piores no futuro. Ela acrescenta que há muitas criadas que podem servir Liz e que Bella não precisa dar conta de tudo sozinha. Rachel promete novamente em seu coração proteger Liz até que ela cresça em paz. Ao entrar no quarto de Liz, ela a abraça com força. Ela sente o calor do pequeno corpo da criança. Naquela noite elas dormem juntas no quarto de Liz. Ela é uma irmã amorosa. Vamos torcer para que ela consiga criar Liz bem. Enquanto isso, o Marquês e sua esposa que empurraram Rachel em direção a família do Duque agora está sofrendo as consequências. Eles culpam Rachel e desejam o mal dela. Por isso, cancelam todas as reuniões em Greywood e vão causar o caos na casa Agnes. Na manhã seguinte, Rachel sente algo estranho, pois Liz está sendo extremamente doce com ela. Liz sorri abertamente enquanto segura a boneca que Rachel comprou. Rachel ri baixinho, isso faz sua criada se perguntar por que ela está de bom humor. No entanto, o relatório de seu funcionário leal informa que a região está com problemas, pois muitas pessoas perderam seus empregos, os comerciantes se retiram, os produtos ficam escassos e os preços sobem rápido demais. Para ajudar, o ducado promete trazer suprimentos e enviá-los em breve. Os maiores comerciantes se reúnem em Greywood, mas as coisas pioram depois da reunião. A desculpa deles é que não confiam mais no ducado Agnes. Rachel decide que eles precisam investigar por que Greywood mudou de ideia e preparou um plano melhor. Ela pensa que, se ela fosse tão impiedosa quanto o Duque Rexeville, ninguém ousaria se opor a Liz. Seus olhos pousam em uma carta convite em sua mesa. Isso a faz lembrar das 4 antigas famílias do Império. Agnes é o leão, a família do norte é a gazela, Harrisman é a serpente e Rexeville é o falcão. As pessoas acreditam que gêmeos nascem com uma só alma e 2 corpos. Os gêmeos do norte carregam essa crença, e muitos os temem. Para mantê-los seguros,
A família do norte permanece escondida por 7 anos. Agora, o banquete marca sua primeira aparição na sociedade. Rachel não é uma tirana, mas ela usará todas as chances que tiver. Ela planeja impedir a tragédia que está por vir, pois sabe que o Duque do Norte perderá um de seus gêmeos, se nada mudar. Força, Duquesa. Você consegue na propriedade de Rexville? Dante termina sua investigação sobre a Duquesa Rachel Agnes. Ele informa ao Duque que a parte mais fraca do Ducado Agnes é o setor de negócios, onde a negociação com Greywood falhou. Ele também diz que Rachel pode procurá-lo em breve para negociar. Dante acredita que o Duque quer destruir Rachel, aprendendo suas fraquezas. Ele acha que o Duque pediu o relatório para atacá-la mais tarde, mas logo percebe que está completamente enganado. Enquanto isso, na propriedade dos Agnes, a nova criada volta a fazer bullying com Bella. Ela está com raiva porque a chefe das criadas a repreendeu por causa de Bella. Ela força Bella a fazer suas tarefas e bate nela quando Bella se recusa, dizendo que não é seu trabalho. Deixa de ser folgada. Deixa a Bella em paz. Bella se lembra por que Rachel a trouxe para o ducado. Rachel elogiou seu carinho e sua bravura e esperava que ela pudesse proteger Liz. Com essa lembrança, Bella decide que precisa revidar. Liz aparece e vai direto até Bella. Ela pergunta se Bella quer que a criada suma, já que aquela mulher só sabe fazer bullying com os outros. Bella desabafa sua raiva, mas diz que a criada está apenas com ciúmes, porque Bella entrou no ducado sem passar por um teste rigoroso. Bella diz que quer aprender e crescer. Ela sabe que Liz é a irmã preciosa de Rachel. Por isso, quer se tornar uma criada de quem Liz nunca precise reclamar. Liz sorri e apoia seu sonho, mas, no fundo, Liz quer que a nova criada suma imediatamente. Ela sabe que Rachel está enganada, porque ela não é a garota gentil que sua irmã pensa que ela é. Seu coração é frio e pesado, pois ela é uma criança estranha, com um mau humor constante. Rachel brilha como uma estrela, e dá amor sem motivo algum. Ela é linda e calorosa, de um jeito que ninguém mais consegue igualar. Liz, que recebe seu primeiro presente de verdade da irmã, se sente despedaçada, mesmo enquanto tenta se agarrar a esse calor. A Liz realmente tem um lado sombrio. Alguns dias depois, Rachel visita a boutique da Madame Elliot, onde é calorosamente recebida. A boutique é a loja de roupas mais refinada da cidade, e Madame Elliot parece nervosa com a chegada de Rachel, já que ela demorou muito para visitá-la. Rachel a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e Madame Elliot respira aliviada. Rachel aproveita os elogios, sentindo o poder da riqueza e da influência. Ao seu redor, Madame Elliot serve chá enquanto admira Rachel em segredo. E nota Liz pela primeira vez. Rachel elogia sua irmã, fazendo Liz corar, tímida. Ah, que fofa! Madame Elliot explica que um novo modelo servirá perfeitamente em Liz, mas precisa mostrá-lo em particular por razões de segurança. Rachel e Madame Elliot se afastam, deixando Liz sozinha por um momento. Enquanto elas saem, uma mulher se aproxima de Liz com palavras rudes. Liz se lembra das dificuldades de seu passado, quando a vida era dura e cruel. A mulher quer usar Liz para aumentar suas próprias vendas e proteger seu emprego na boutique. Ela acredita que Liz a ajudará a ter sucesso, sem dúvida alguma. A alta sociedade exige roupas adequadas, e a boutique de Elliot tem a maior influência nesse meio. A mulher sabe que é difícil conseguir um emprego na boutique, então está disposta a ser egoísta para alcançar seus objetivos. Liz sente raiva e medo, mas tenta pensar em sua irmã para se manter calma. Finalmente, Liz eija. Ela joga seu chá na mulher e a avisa para nunca mais a incomodar. Ela declara que tem uma irmã, que a adora, e derrama o chá sobre si mesma para mostrar que Rachel a defenderia, não importa o que acontecesse. A mulher fica paralisada de choque. Nossa, essa garota sabe manipular a situação. Rachel corre para consolar Liz. Ela entra em pânico ao ver que as feridas do passado de Liz não podem ser curadas facilmente. Não importa o quanto ela tente mudar as coisas. A história original continua se desenrolando. Ah, se você soubesse, Duquesa. Sua preciosa irmã é mais astuta do que você pensa. Liz chora enquanto explica o que aconteceu.
Rachel a abraça com força e a lembra de que ela é amada e preciosa. Não importa o que aconteça. A mulher que machucou Liz fica apavorada, temendo por sua vida. Mais tarde naquele dia, Rachel visita o Ducado do Norte e é recebida de braços abertos. Ela sabe que precisa obter grande força para que Liz não enfrente as dificuldades sozinha. Força, Rachel lembra a si mesma, é mais poderosa que a espada. O primeiro passo de seu plano é construir uma rede de aliados. Uma pessoa-chave é o Duque do Norte. Ela precisa ganhar a confiança dele, salvando um dos gêmeos do perigo hoje. Rachel se lembra de como Noel North é considerado um herói secundário na história original. Ele uma vez emprestou seu poder à heroína original para destruir a Casa Agnes. Ele fechou seu coração depois de se sentir culpado por causar a morte de seu irmão quando era jovem. O jovem Noel, vagando em tristeza, foi confortado por mãos pequenas e um cuidado gentil. A amada santa que todos amavam, ninguém conseguia odiá-la facilmente. E até o protagonista original se rendeu às suas palavras. Rachel sabe que Liz deu o seu melhor e não tem arrependimentos. Liz uma vez se sentiu desesperada, e Rachel se arrepende de suas ações passadas. Depois de beber um álcool forte, Rachel quer que ela conheça o amor da maneira que merece e que sinta a verdadeira felicidade. Rachel dá aos gêmeos 2 apitos de presente. Eles ficam confusos, mas ela explica que são para emergências, assim como ela deu um para Liz. O Duque, avô deles, deseja que Rachel traga Liz da próxima vez, para que os gêmeos possam se tornar amigos de sua irmã. Rachel promete que trará Liz. No momento em que ela interfere, a história original começa a mudar. Ela quer salvar essas crianças para o bem delas. E para Liz, ela se recusa a ver uma criança de 7 anos sofrer com perdas e dor. Enquanto os gêmeos brincam, eles esbarram em Mason Waver, o segundo filho do Marquês Waver. Mason chama um dos gêmeos de desajeitado de forma grosseira, e Noel, um dos gêmeos, sai correndo e chorando, odiando festas de aniversário onde ninguém lhes dá os parabéns, e onde seus pais nunca aparecem. Noel continua correndo, pensando em como sua mãe os odeia. Ela só lhe deu um ursinho de pelúcia para tirá-lo de sua frente. Seu irmão gêmeo corre atrás dele, gritando com raiva que a mãe deles fez Noel de bobo. Mesmo não havendo mais ninguém por perto, Gale conforta Noel e promete pegar seu ursinho de volta da água. Noel se agarra ao irmão, sentindo-se seguro pela primeira vez em muito tempo. Juntos, eles encontram a coragem para enfrentar o momento. Enquanto isso, no salão, o Duque pede desculpas pelo comportamento de seus netos. Mason diz que os gêmeos não deveriam trazer bonecos porque são meninos. Rachel aponta seu modo de pensar retrógrado e ignora seus olhares rudes. Ela sabe que seu foco deve continuar sendo proteger as crianças. Seu objetivo é salvar toda criança vulnerável e ficar alerta o tempo todo. De repente, ela ouve um apito e corre até os gêmeos, onde descobre que Gale está quase se afogando ao tentar resgatar o ursinho de pelúcia. Noel está desesperado, culpando-se pela morte iminente de seu irmão. Rachel age rápido, sabendo que a morte não deveria chegar para uma criança. Ela corre para salvar Gale, mergulhando rapidamente na água, mesmo que seu objetivo original fosse ganhar a confiança do Duque do Norte. Ela também desejava que os gêmeos fossem felizes juntos. Um alívio a preenche quando ela consegue salvar Gale. Por um momento, ela imagina um final feliz, mas então, o Duque Rexville aparece com uma expressão vazia e palavras provocadoras, chamando Rachel e um dos gêmeos de 2 ratos molhados. As crianças correm para o Duque, indo e o chamando de tio. Rachel fica confusa com a reação inesperada. O Duque sugere que eles troquem de roupa para não ficarem doentes. E Rachel percebe que, embora o dia de hoje possa terminar em segurança, lidar com o Duque Rexville nunca será simples. Com certeza vai dar problema. O Duque Rexville tenta encorajar um dos gêmeos a tomar banho de novo. Ele avisa que, se eles se recusarem, o avô deles verá o que aconteceu, mesmo que ele já saiba. Rachel grita silenciosamente em agonia, observando a cena tensa se desenrolar. O Duque se lembra de quando notou Rachel correndo como se estivesse perseguindo algo desesperadamente.
Uma luz prateada perfura a noite, e um som chega aos seus ouvidos enquanto ela se move para salvar a criança. Ele a compara a uma borboleta, avisando que se ele pegar seu cabelo, ela vai se desfazer. Rachel sente falta dos gêmeos por um momento, percebendo que está sozinha com o Duque. Sua mente volta ao último incidente, e ela sente um calafrio com a expressão dele. Então, ele a surpreende, dizendo que ela já sabia que Gale poderia se afogar no lago, deixando atordoada. Ele consegue ler seus pensamentos. O Duque pede a mão dela, e Rachel teme isso. Ele ameaça que, se ela recusar, queimará sua mão. Ela não hesita, sabendo que ele pode fazer ameaças aterrorizantes sem piscar. A Duque, por favor, seja gentil com sua futura esposa. Apesar de sua postura fria, Rachel percebe que a mão dele é mais quente do que ela imaginava. Ela tenta manter o otimismo enquanto estuda o rosto dele com atenção. De repente, ela deixa escapar que encontrou o que queria, e o Duque a puxa para mais perto, perguntando o que era. De repente, o Duque North arromba a porta. Vendo que Rachel e o Duque Receville se tocaram, ele lembra ao Duque que assassinato não é permitido na casa. Rachel sente um alívio imenso, sabendo que está a salvo da ira do tirano. Mais tarde, o Duque North expressa sua gratidão a Rachel por salvar Gale. Rachel também se sente aliviada por ter conquistado um pouco de confiança. Ela reflete que formar uma aliança com um duque em ascensão é quase impossível sem boa vontade e promessas, mas essas conexões podem ajudar Liz e a família Agnes. Rachel se lembra de seus momentos com o Duque Rexville e, apesar de tudo, sente medo. Ele é um tirano, e ela teme que até mesmo sua mão na dele possa agir como um sedativo para seu poder. Ela tosse em silêncio para sobreviver à presença dele, sem lhe dar mais controle. O Duque Recheville pede a Dante para relatar tudo sobre a duquesa Rachel Agnes. Greywood é a maior facção do sul, depois da família Agnes, mas eles rejeitaram a cooperação. Isso poderia prejudicar o ducado de Agnes, mas com a ajuda do Duque Rexeville, a situação pode ser controlada. O Duque decide ser paciente e esperar que Rachel venha até ele. Enquanto isso, o Conde Wickens não consegue perdoar Rachel por forçar sua filha a viver com um homem de um braço só, depois que o Duque Rexville queimou seu braço. Ele planeja secretamente destruir Rachel. Vilões estão por toda parte no ducado de Agnes. O braço direito de Rachel relata tudo sobre os últimos acontecimentos. Eles discutem sobre dar armas do norte aos cavaleiros e a pesada responsabilidade que isso acarreta. Rachel tranquiliza seu braço direito, dizendo que tudo ficará bem e sob controle. Rachel planeja visitar o norte para que Liz possa conhecer os gêmeos e fazer amizade. Liz insiste que quer que apenas Rachel vá, mas Rachel a incentiva, dizendo que os gêmeos são divertidos. Ela acredita que construir uma aliança entre o norte e Liz fortalecerá o apoio deles. Rachel sabe que deve proteger Liz a qualquer custo, mas também percebe que precisa de confiança e de um planejamento cuidadoso. Liz sai para estudar, e Rachel pede o último relatório sobre Greywood. Eles descobrem que o Conde Wickens está tramando o caos no ducado. O relatório também observa que o Conde Wickens e o Marquês Cavendish são cunhados. Eles concluem que o Conde Wickens guarda um rancor antigo contra Rachel. Em silêncio, Rachel considera como combater os esquemas deles. Duquesa, apenas corra para o seu futuro marido. Ao saber que o Conde Wickens e o Marquês Cavendish são cunhados, Rachel sabe que só há uma solução: pedir ajuda ao Duque Rexville. O Duque, como esperado, estava aguardando este momento. Ele antecipou que Rachel viria até ele. Um momento tão esperado. Rachel encontra o Duque Rexville exatamente como ele previu. O Grão-Duque pertence ao Império Caster e seu governo autônomo, reconhecido pela família imperial. Ele é um governante independente dentro do Império. Rachel faz um acordo, ciente dos riscos. Se Greywood se envolver em suborno ou pressionar os comerciantes de Rexerville, o assunto não será uma simples disputa entre nobres, mas um conflito entre nações. A gananciosa família imperial não irá ignorar Greywood se tal desculpa surgir. O Duque a surpreende pedindo para verificar algo em seu corpo, ou se em troca de aceitar o acordo.
Rachel fica atordoada e quase tropeça. Ele rapidamente a puxa para perto, dizendo que sua mente está vagando. Tudo que ele quer é segurar a mão dela. Finalmente, ambos aceitam o acordo. Enquanto isso, os criados entram em pânico, acreditando que o mundo mudou. As empregadas limpam a propriedade sem parar, sobrecarregadas com a visita de uma mulher ao ducado de Retcherville. O conde Vikings fica furioso ao saber que Retcherville está cooperando com Agnes e pragueja contra Rachel pelos problemas que seu cunhado enfrentou. Até mesmo o duque de Retcherville rejeitou a filha da família Harrisman, e mesmo assim ele ousa cooperar com Agnes. O conde Vikings ordena que Roine envie uma mensagem para a família Harrisman. Enquanto isso, Rachel retorna ao ducado de Agnes. É apenas uma questão de tempo para que o ducado recupere sua antiga glória. Ela recebe os parabéns de seus funcionários e em silêncio se pergunta se o arquiduque Retcherville poderia ter um interesse nela que fosse além da política. Não se iluda, duquesa. O duque só quer o seu apoio, haha, ou será que não? Rachel finalmente concorda em pegar mais leve depois que Rupert e Marcus, e até mesmo Anne insistem para que o médico da família a examine. Ela descansa, mas seus pensamentos se recusam a parar. Marquês Waver permanece em seus pensamentos desde o primeiro encontro. Ele sempre desprezou o valor dela, então o convite repentino dele só a deixa mais confusa. Ela vira o envelope de um lado para o outro, sem ter certeza se as intenções dele são verdadeiras ou se é só mais uma tentativa de zombar dela. Parece até que ele está a testando só por diversão. Enquanto reflete sobre o convite, seus pensamentos se voltam para Liz. A saudade a atinge com mais força do que o esperado. Ela imagina como a vida de Liz poderia ter sido se a história tivesse seguido seu curso original, e essa imagem assombrosa a faz apertar os lençóis com mais força. Rachel quer terminar suas tarefas rapidamente, só para poder passar mais tempo com sua irmãzinha. Enquanto isso, na mansão Letchville, Theo analisa uma carta com uma intensidade incomum. Dante está por perto, aguardando uma resposta sobre o pedido da família imperial, mas Theo mal o nota. Somente quando Dante insiste é que Theo dá uma resposta. Ele descarta o assunto com indiferença, insinuando ter um plano totalmente diferente. Dante paralisa, surpreso com o quão imprevisível Theo se tornou. Dante se pergunta em segredo. Desde que Theo falou com ela, uma faísca estranha apareceu no comportamento do duque. Não era bem afeto nem curiosidade, mas algo novo, o suficiente para perturbar seu leal cavaleiro. Por gerações, o imperador tem vigiado de perto a maldição dos Letchville, especialmente depois que o antigo imperador foi deposto. Quando o atual imperador expôs ao público a história sombria da família, ele usou a sede de batalha de Theo como prova do perigo. E com o herdeiro legítimo ainda trancado, Theo não tem chance de desafiá-lo. Mesmo assim, Theo não consegue ignorar a estranha atração que sente por Rachel. Algo nela perturba sua vida meticulosamente calculada, empurrando-o para escolhas que ele normalmente nunca consideraria. A noite cai, e Rachel gentilmente leva Liz para a cama. A pequena se agarra a ela, e Rachel fica com ela até que ambas adormeçam, envolvidas pelo calor uma da outra. Na manhã seguinte, Rachel vai se encontrar com o Marquês Waver. A saudação dele a desconcerta imediatamente. Seu tom é casual demais, quase brincalhão. O que a faz questionar se aquele é o seu jeito normal, ou se ele está tentando desestabilizá-la de propósito. Enquanto ela o observa, ele começa com provocações leves, que beiram o sarcasmo, como se estivesse medindo suas reações. Rachel se recusa a lhe dar a vantagem. Ela contra-ataca com um cumprimento educado, mas incisivo, de repente mencionando a diferença de idade deles. O Marquês congela por um momento, incapaz de decifrar a expressão dela. Ele claramente esperava que ela fosse previsível, mas ela não lhe dará essa satisfação. Ele ignora o comentário dela e muda de assunto, dizendo que ela pode contar com ele. Se ela algum dia enfrentar problemas, ele fala com a confiança de alguém que deteve o poder por muitos anos, oferecendo orientação como um velho duque. Rachel aceita o sentimento, mas recusa firmemente a oferta. Ela o lembra de que é duquesa há tempo suficiente para cuidar dos próprios assuntos. Por baixo do tom calmo, ela ainda se lembra do mal que ele lhe causou no passado. Ela se recusa a deixá-lo fingir que nada aconteceu entre eles.
De volta à mansão Agnes, Liz espera ansiosamente pelo retorno de Rachel. Com saudades da irmã, ela decide pegar uns lanches para se distrair. No caminho, ela ouve criadas cochichando sobre Bella sendo maltratada por Mary mais uma vez. A preocupação se transforma em raiva e Liz corre para encontrar Bella. Determinada a resolver as coisas, ela testemunha Mary e várias criadas, deixando Bella trancada em um quarto, claramente sem se preocupar com Rachel. O descaso dela só aumenta a frustração de Liz ao descobrir a verdade. Assim que as criadas desaparecem no corredor, Liz se aproxima da porta trancada. Bella implora para que ela chame ajuda, alguém que tenha a chave, mas Liz já está de saco cheio. Ela está cansada de ver Bella se machucando sem parar. Seus olhos se endurecem com determinação. Ela decide que este é o momento da vingança e acabar com o bullying de uma vez por todas. De volta à festa, o Marquês Waver continua pressionando Rachel com indiretas, alfinetando seu status e suas maneiras, como se ela ainda fosse a mulher tímida que ele um dia subestimou. Rachel responde com uma risada leve, recusando-se a mostrar irritação. A troca de farpas entre eles fica mais acirrada. Logo, os murmúrios dos nobres ao redor aumentam. Olhares curiosos se juntam enquanto Rachel rebate um comentário sobre como o título imponente do Marquês fez a zombaria dele se voltar contra ele mesmo. A expressão da Marquesa se contorce, incapaz de tolerar a derrota. Ele arrasta Liz para a conversa, e esse passo em falso esgota a paciência de Rachel. O tom dela muda, e ela expõe tudo o que sabe sobre o passado dele. A atenção dos nobres se volta completamente para ele, e os cochichos começam a se espalhar, encurralando-o sob seus olhares atentos. Pela primeira vez, o Marquês se vê indefeso. Antes que o conflito verbal se agrave ainda mais, Theo surge de repente ao lado de Rachel. Sua presença corta a tensão como uma lâmina, e os nobres recuam, chocados. Até o Marquês Waver enrijece, claramente despreparado para a chegada do Duque. Rachel encara Theo, intrigada com a dinâmica incomum entre ele e o Marquês. Theo se coloca entre os dois, interrompendo a conversa, como se fosse sua responsabilidade. Rachel escuta atentamente, ainda sem certeza do que ele planeja, ou porque ele está se metendo de forma tão ousada. O timing de Theo é perfeito demais para ser uma coincidência. Enquanto Rachel tenta decifrar as intenções dele, o Marquês pede licença e se retira abruptamente. Incapaz de suportar mais um segundo sob o olhar de Theo, os nobres se dispersam, aumentando a distância. Conforme o medo se espalha pela sala, a tensão se dissipa, deixando Rachel e Theo sozinhos. Rachel se prepara para se afastar, mas a mão de Theo pousa em seu ombro, parando a máquina. Ela ergue o olhar para pedir licença, apenas para ver uma mudança repentina em sua expressão. Sua respiração treme, ele tosse, e sangue escuro mancha seus lábios. Chamas roxas tremulam ao seu redor, distorcendo o ar. Os olhos de Rachel se arregalam, suas perguntas se formando, mas nunca ditas. Theo ergue a mão na direção dela, lembrando-a do trato que fizeram. As chamas pulsam com urgência. O coração dela dispara. Enquanto inúmeros pensamentos se chocam em sua mente, ela finalmente estica o braço e segura a mão dele. Aconteça o que acontecer, ela sabe que essa escolha mudará tudo. Assim que Rachel segura a mão de Theo, ela percebe a mudança imediatamente. O calor ardente dele se suaviza, tornando-se uma tepidez gentil, quase reconfortante. A mudança repentina deixa confusa. Ela tenta se concentrar na pulsação dele, no brilho estranho das chamas roxas, que se dissipavam ao redor dele, mas sua visão fica turva. Quanto mais ela pensa nisso, a pressão se torna insuportável e seus joelhos fraquejam. Theo aperta a mão dela, mas Rachel finalmente desmaia. Arthur corre na direção deles, chocado ao ver Theo, amparando uma Rachel inconsciente. Theo afirma e revela em voz baixa o que começou a suspeitar: Rachel pode ser a chave para acabar com a maldição de Letville. Arthur congela. O peso daquelas palavras o atinge? Se isso for verdade, tudo sobre o futuro de Theo muda em um instante. Enquanto isso, na residência dos Harrison, Caroline está sentada em seu quarto, cercada por inúmeras cartas endereçadas a ela. Ela sorri radiante enquanto lê cada uma, deliciando-se com a admiração e os elogios.
A atenção alimenta seu orgulho, e ela saboreia cada momento. Enquanto vasculha a pilha, uma carta chama sua atenção. O tom é diferente, mais frio, quase zombeteiro. Seu sorriso vacila. Uma empregada passa por perto, recolhendo as cartas que caíram no chão. Percebendo a súbita mudança de humor de Caroline, ela lhe entrega um jornal e menciona que o nome de Theo aparece na primeira página. Caroline o abre, esperando encontrar bajulação ou fofocas que possa usar a seu favor, mas a manchete foca em Rachel e Theo, juntos e bem próximos na festa. Sua expressão se fecha instantaneamente, e ela rasga o jornal, frustrada. O ciúme a percorre como uma faísca em folhas secas. Ela se recosta, segurando os pedaços rasgados com os dedos trêmulos. Em vez de a decepção diminuir, seus pensamentos mergulham em obsessão. Theo deveria estar prestando atenção nela, não na Rachel. A ideia de Rachel, ocupando um lugar que ela deseja apenas para si, alimenta um profundo ressentimento. A calma de Caroline se desfaz enquanto ela se inclina para a frente, com um olhar estreitado e determinado. Ela começa a tramar maneiras de remover Rachel da vida de Theo, totalmente convencida de que Rachel roubou um futuro que deveria ter sido dela. Na mente de Caroline, o amor se torna um campo de batalha, e Rachel é o único obstáculo. Dentro da carruagem, Rachel abre os olhos lentamente, sua mente ainda turva por ter desmaiado. O balanço suave das rodas a acalma, e ela finalmente consegue se sentar. A confusão se instala quando ela percebe que já estão a caminho. Ela pergunta a Theo para onde estão indo, tentando entender o que aconteceu depois que ela perdeu a consciência. Antes que ela possa insistir, Theo responde em seu tom calmo de sempre, confirmando os rumores sobre a maldição de Lettville, como se fossem fatos simples. A honestidade dele a deixa em silêncio. Ela quer saber mais há quanto tempo ele sofre, o que desencadeou as chamas roxas. Mas, em vez de responder, Theo vira as perguntas para ela. A carruagem fica em silêncio novamente. Rachel encara as próprias mãos, imaginando se agiu de forma imprudente. Ela usou seus poderes por instinto, suprimindo a maldição sem pensar nas consequências. Agora, ela luta com o acordo que fez. Deveria mantê-lo ou renegociar por algo maior. A incerteza a corrói, especialmente com Theo a observando tão atentamente. Seus pensamentos voltam para o momento em que o tocou. As chamas o envolviam como uma dor crua e exposta. Sua força mágica era avassaladora. Mas, por baixo daquilo, ela sentiu algo frágil. O tempo passa, e a carruagem finalmente para. Rachel olha para fora e congela. Theo a trouxe para casa. O alívio surge por um momento, mas logo se transforma em preocupação. Ela se lembra do cavaleiro que a escoltou para a festa. A expressão de Arthur se fecha quando ela toca no assunto, fazendo um pavor crescer em seu peito. Por um instante, ela imagina o pior, até que a porta da carruagem se abre, revelando os cavaleiros, inconscientes, mas ilesos. Theo e Arthur partem imediatamente, sem dar nenhuma explicação. Dentro da mansão, Elisée corre para cumprimentá-la. Ela informa a Rachel que o banho está pronto, que o jantar será servido em breve e que Liz estava esperando ansiosamente. Ouvir isso relaxa os ombros de Rachel. Pelo menos alguma coisa continua normal. Rachel vai para subir as escadas, mas Anne a chama, dizendo que Liz está por perto. Rachel se vira com um sorriso, esperando que sua irmã corra para seus braços. Mas, em vez disso, um grito rasga sua garganta. Liz está caindo, empurrada da escadaria da mansão Agnes. Antes mesmo de Rachel voltar para casa, Liz aparece do nada e cumprimenta Mary com um sorriso sinistro. Mary se encolhe de surpresa, sem entender por que Liz se aproxima dela com tanta ousadia. Liz olha em direção à entrada no momento em que vê Rachel chegar, e seu sorriso se torna mais afiado. Liz pega a mão de Mary e a gira, guiando-a para trás, em direção à escada. Mary tenta entender o que Liz está fazendo. A confusão rapidamente se mistura com pânico. No segundo seguinte, Liz a solta. Mary despenca escada abaixo, em uma onda de gritos apavorados. Enquanto Liz cai, ela encara Rachel nos olhos.
Rachel corre em sua direção, horrorizada, enquanto Liz luta para conter a risada que borbulha dentro dela. Ela se diverte com a preocupação que vê na expressão de Rachel. Rachel ampara a irmã em seus braços. Liz está inconsciente, com a cabeça sangrando, e Rachel treme, enquanto pânico e raiva colidem dentro dela. De repente, Liz acorda, chorando e apontando para Mary. A expressão de Rachel se fecha. Sua fúria se acende ao ver a criada tremendo. Liz esconde um pequeno sorriso, satisfeita por seu plano ter funcionado perfeitamente. Os cavaleiros imediatamente arrastam Mary para longe, enquanto ela implora por misericórdia. Liz se sente triunfante, sabendo que Rachel está agora totalmente do seu lado. Horas se passam. Bella entra correndo no quarto de Liz, chamando por ela. O médico a silencia, indicando que Liz está descansando. A preocupação de Bella aumenta quando ela vê Liz, enfaixada e imóvel na cama. Ela se senta ao lado de Liz sem dizer mais nada. Eventualmente, o médico e as criadas saem, deixando o quarto em silêncio. Quando Bella chama seu nome suavemente de novo, Liz abre os olhos. Bella percebe que ela estava acordada o tempo todo. Liz dá um sorrisinho, impressionada com a perspicácia de Bella. Bella estremece um pouco, aliviada, mas ainda inquieta. Liz então lhe diz que espera que Bella continue como sua criada. Seu tom é caloroso, mas seus olhos ainda carregam um toque de malícia. A mente de Rachel entra em parafuso enquanto ela se senta ao lado de Liz. A culpa a espeta como agulhas. Ela acredita que falhou em proteger sua irmãzinha, e o peso desse pensamento esmaga seu peito ao ver Rachel tremer enquanto chama por Liz. O doutor calmamente avisa que Mary deve ser punida por suas ações. Rachel concorda, embora ainda pense neste mundo como uma história. Ela sabe que deve fazer as escolhas certas agora que está vivendo dentro dele. Suas memórias se misturam. Ela se lembra de sua vida como Yeon, a dor de suportar o ódio de estranhos, e até de sua própria família. Não havia ninguém para defendê-la. Essa vida ainda ecoa dentro dela. Ela se recusa a deixar Liz passar pela mesma solidão e medo. Com determinação renovada, Rachel enxuga as lágrimas e endireita a postura. Ela ordena ao doutor, a Lizzie e a Rupert que cuidem de todos que feriram ou conspiraram contra Liz. A sala fica tensa com uma nova atmosfera. Rachel não é mais a duquesa frágil que eles lembram. Ela finalmente se sente como alguém que pode proteger em vez de ser protegida. Depois que os três saem, Rachel chama Luman. Ela quer respostas sobre o veneno que uma vez consumiu. Ela também busca informações sobre o misterioso mago envolvido. Luman começa a explicar as origens dos magos, seus poderes variados e a complexidade de suas relações com o mundo. Ele até menciona as habilidades de Theo. Rachel escuta atentamente, absorvendo cada fato. Embora a enxurrada de informações a deixe um pouco tonta, quando Luman menciona o veneno de capim-pirro, algo estala dentro dela. Ela se pergunta se tem a rara habilidade de purificar maldições. A ideia a aterroriza. Ela pensa no acordo que fez com Theo e se arrepende instantaneamente de ter concordado tão rápido. Tarde demais, garota. Aquele contrato já está selado. A noite cai sobre a mansão. Rachel entra no quarto de Liz em passos silenciosos. Ela ajuda Liz a tomar o remédio e gentilmente a acalma para dormir. Quando Liz finalmente adormece, Rachel afaga seus cabelos e pede desculpas baixinho por não tê-la salvado a tempo. A culpa retorna, mas desta vez, ela alimenta sua determinação em vez de quebrá-la. Rachel puxa Liz para um abraço cuidadoso, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela promete a si mesma que vai amar e proteger Liz, com a maior ferocidade possível, não importa quais desafios surjam. Pela primeira vez, Rachel sente que pertence verdadeiramente a alguém, e que esse alguém também precisa dela. Dentro do Palácio Imperial, o caos se transforma em um silêncio assustador, enquanto George está de pé sobre o corpo sem vida de seu irmão. Ele explode em uma risada maníaca. Abrindo os braços como se todo o palácio devesse celebrar sua ascensão, em sua mente ele finalmente se tornou imperador, e nada pode desafiá-lo. Ele avista Edwige por perto. O jovem príncipe treme e recua, o medo estampado claramente em seu rosto.
Giorgio franze a testa, irritado. Hedwig se parece demais com o pai deles, e a semelhança por si só alimenta a raiva de Giorgio. Ele ordena aos guardas que tranquem Hedwig em um lugar onde ninguém possa vê-lo. Giorgio começa a planejar seu próximo passo. Ele brinca com a ideia de envenenar Hedwig, de uma vez por todas, pronto para assegurar seu trono completamente. Bem quando ele está resmungando para si mesmo, Theo emerge de trás dele sem aviso. A aparição repentina faz Giorgio congelar. Theo questiona o direito de Giorgio ao trono. A calma em sua voz abala Giorgio mais do que qualquer lâmina poderia. Antes que Giorgio possa responder, Theo lhe oferece um acordo. Sua audácia choca Giorgio, que imediatamente fica na defensiva. O imperador tenta recuperar o controle, mas Theo se aproxima. Chamas roxas giram ao seu redor, projetando sombras sinistras pelas paredes do palácio. A visão envia um medo gélido por todo o corpo de Giorgio. Theo continua a provocá-lo, exigindo apenas uma coisa: um campo de batalha. Ele quer uma desculpa para começar uma guerra, e quer que o imperador a forneça. Giorgio percebe que não tem poder para recusar, e tremendo aceita o acordo. Contanto que Theo o proteja, ele troca sua liberdade pela sobrevivência. Aterrorizado demais para pensar nas consequências, dias depois, o palácio treme com outra explosão de fúria. Um prato se estilhaça no chão da sala de jantar, quando Giorgio o arremessa com raiva em Hedwig. Sua frustração só aumentou, não importa o quanto ele tente. Ele não consegue controlar a casa Latville, e a humilhação o consome. Hedwig está sentado em silêncio à sua frente, com o rosto calmo e indecifrável. Ele prevê exatamente o que está por vir e aceita. Os guardas se adiantam e agarram o príncipe, e o arrastam mais uma vez para sua prisão secreta. Uma semana se passou, e Liz finalmente se recuperou, trazendo um alívio visível para Rachel. Ela estava grata. Sua irmã tinha escapado do destino trágico de sua vida passada, mas a culpa a corroía. Será que ela foi confiante e descuidada demais em suas escolhas? Os pensamentos de Rachel giravam, até que Liz chamou seu nome, trazendo-a de volta ao presente. Ela percebeu que estava lendo uma história, mas estava completamente perdida em seus pensamentos. Desde que Liz se machucou, Rachel tinha quase se esquecido dos gêmeos. Ela queria que Liz os conhecesse de bom humor e planejava ler algo leve para ela primeiro. Antes que ela pudesse decidir, Liz expressou o desejo de conhecer os gêmeos imediatamente. Os olhos de Rachel brilharam, feliz por sua irmã se sentir pronta. Em outro lugar, Caroline estava sentada, tensa, em uma reunião de nobres. Os nobres cochichavam sobre o jornal, a matéria sobre Theo e a Marquesa Waver. Quando o nome de Rachel surgiu, Caroline estremeceu. A raiva cresceu quando a fofoca mudou para ela e Theo. Lady Moore brincou com a ideia de um romance entre Rachel e Theo. Todos os olhos se voltaram para Caroline. Ela caiu no choro, dramaticamente, e os nobres repreenderam Lady Moore por ignorar os sentimentos de Caroline. Caroline mergulhou em sua atuação, inventando mentiras sobre o interesse que Theo teve por ela no passado, e insinuando que ele logo se apaixonaria por outra pessoa. Lady Moore tentou se desculpar, mas a multidão estava absorta no teatro de Caroline. Ela se levantou, orgulhosa e decidida, e marchou furiosa para sua carruagem. Lá dentro, ela ordenou que sua criada enviasse uma carta ao Visconde Moore, decidindo resolver o assunto sozinha. O Duque Harriman ouvia em silêncio, enquanto Caroline expressava seu desejo de ficar com Theo. Seu peito se apertou de preocupação, imaginando os perigos se ela se aproximasse do arquiduque de forma muito ousada. Mesmo com seu título, ele não tinha controle sobre Theo. Ainda assim, ele lembrou a si mesmo que o dever de um pai era apoiar sua filha, mesmo em um caminho arriscado. A família Harrisman havia conquistado grande poder, demonstrando lealdade inabalável ao atual imperador. No entanto, essa lealdade tinha um preço. Para garantir sua ascensão, o duque teve que eliminar seu rival político, a família Agnus. A memória persistia como uma sombra que ele não podia ignorar. Ele perguntou a Caroline novamente se ela realmente queria conquistar o coração de Theo. Ela sorriu maliciosamente, confiante de que poderia conquistá-lo. Alguém claramente se esqueceu de que o mundo não gira em torno dela. Na mansão Agnus, Rachel e Liz se preparavam para encontrar os gêmeos. Rachel sorriu radiante ao ver como Liz estava adorável, praticamente brilhando de empolgação.
Liz estava pronta para um novo encontro. A expectativa de Rachel parecia ainda maior que a de sua irmã. Enquanto viajavam, a mente de Rachel divagava. Ela imaginava como Liz iria crescer, as amizades que ela formaria e até mesmo futuros romances. Ela planejou cenários que ainda nem existiam. As irmãs continuaram sua jornada alegremente. Mal sabiam elas das teias políticas que se fechavam ao seu redor, vindo de todas as direções.